Oi, eu sou Vieira Júnior. Eu sou a Maria Vitória. E juntos nós estamos aprendendo com a palavra. Hoje nós vamos ler Mateus 15, versículo, né? 1 em diante. Em diante. É isso. Então, vamos ler aqui, ó. A tradição dos anciãos. Então, chegaram ao pé de Jesus uns escribas. Pesquisa o que é escriba, por favor. Mas já. Eu falei, deixa aberto que vamos ter que... Pesquise o que é escriba e o que é fariseu. Eu sei, mas é importante a gente trazer a descrição. Escriba. O que é? Leia. Na Antiguidade e na Idade Média, um escriba era um profissional que dominava a escrita e utilizava para redigir leis, normas religiosas, copiar textos, arquivar informações e exercer outras funções. Como poucas pessoas sabiam ler e escrever, os escribas tinham um grande destaque social. Então, os escribas eram os que escreviam as leis, tá? E os fariseus. Vamos ver quem que... Fariseus eram um grupo de judeus que diferenciavam dos demais por suas práticas, crenças e status social. valorizavam a lei oral, na ressurreição, nos anjos e aguardavam o Messias. Tinham um elevado status na sociedade e eram admirados pelo povo. Jesus interagiu com os fariseus durante seu ministério, mas não se afiliou a nenhum dos movimentos judaicos. Os fariseus acreditavam que Moisés transmitiu tradições orais, além da lei de Moisés, que não foram escritas na época. Essas tradições chamavam de lei oral, incluíam interpretações sobre códigos de condutas rituais, adoração, relações interpessoais, leis sobre dieta, festivais, relações maritais e reivindicações sobre os danos. A palavra fariseu também pode ser usada de forma depreciativa para se refletir a alguém hipócrita ou fingido. Então, olha só quem veio falar com Jesus. Eram só as autoridades. Os fariseus, que eram gente que era um grupo de elite ali, podemos chamar assim, dos judeus, e os escribas. Você tá vendo por que é importante ler a Bíblia e já refletir? Já no primeiro versículo, ó, já usamos 3 minutos só num versículo. Eu acho que é assim que lê a Bíblia, sabe? Vamos lá. Porque se a gente passa lendo, quem chegou para falar com Jesus? Imagina então Jesus e veio aos pés dele para falar com ele gente de altíssimo gabarito. Fariseu, gente que era da elite do judaísmo, e os escribas, que era da elite também, porque escreviam as leis, os doutores. E os fariseus de Jerusalém dizendo, e Jerusalém que era a capital, né? Então, o que eles falaram para Jesus? Por que transgridem os seus discípulos a tradição dos anciãos? Então eles eram os donos da lei e estavam já dizendo a Jesus, vocês estão transgredindo. Por que vocês estão transgredindo? Isso aqui é tipo uma intimação que a gente recebe do oficial de justiça, entende? Jesus recebeu isso. Hoje o oficial de justiça seria o que Jesus recebeu ali, ó. Pois não lavam as mãos quando comem pão. Isso aqui era uma tradição judaica, né? Você tinha que lavar a mão, lavar o pé. Ele, porém, respondendo-lhe, disse-lhes, por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo, honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ao pai ou à mãe, morra de morte. Mas vós disseis, qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor o que poderias aproveitar de mim. Esse não precisa honrar nem a seu pai, nem a sua mãe. Entendi nada. Eu não entendi nada. Então Jesus falou assim, mas vocês também estão desonrando a lei. Isso que ele falou. Vocês também estão. Em que parte Jesus falou que eles estão desonrando a lei? Porque Deus ordenou dizendo, honra teu pai e a tua mãe. E quem maldisser ao pai ou à mãe, morra de morte. Essa é a lei. Ok. Mas vós dizeis, ele está dizendo que os anciãos, então, são contrários à lei e ensinam outra coisa. Qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor
o que poderias aproveitar de mim? Esse não precisa honrar a seu pai nem a sua mãe. Ah, tá. Então Jesus está dizendo o seguinte, ó. Deus fala que você tem que honrar o seu pai e a sua mãe, certo? Que não pode maldizer o pai e nem pode maldizer a mãe. Que é um dos mandamentos. É um mandamento, Jesus está falando para eles. Mas vocês estão ensinando que qualquer pessoa que fizer isso, que falar mal do pai, falar mal da mãe, não honrar o pai e a mãe, mas vier resolver o problema comigo, que sou um escriba, que sou um ancião, que sou um fariseu, tá tudo certo. É isso que eu estou falando. Eles estavam se colocando acima da lei. E assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. É isso. Ou seja, os escribas se aproveitaram e os fariseus se aproveitavam da autoridade que eles tinham para ensinar errado o povo. Então você entende que assim, ó, os escribas eram os únicos que sabiam ler e escrever. Os fariseus eram tidos como a elite. Tudo que eles chegassem para o povo e ensinasse, olha, se vocês maldisserem seu pai, se você fizer mal para sua mãe, mas se você vier aqui falar comigo, eu resolvo o seu problema. Não é, tá errado. Olha a confusão que Jesus está dizendo. Eles vêm e questionam Jesus. Olha, vocês não estão seguindo um mandamento que é lavar as mãos depois comer. E Jesus olha para eles e fala assim, e vocês? Vocês estão transgredindo um maior ainda, que é, ao invés de honrar pai e mãe, e quem não honra pai e mãe é digno de morte, vocês estão fazendo com que as pessoas resolvam os problemas que elas têm com pai e mãe com vocês. Vocês estão fazendo é abuso de poder. Em resumo, Jesus falou assim, vocês estão fazendo abuso de poder. Uhum. Olha o tamanho da confusão, por isso que ele morreu. Você imagina um oficial de justiça chegando para você com papel, olha, aqui está o seu mandado de prisão, e você olha o mandado de prisão, rasga e fala assim, você tá pior. Foi isso que Jesus fez. Aí Jesus continua, hipócritas. Olha isso. Até adoro, tá querendo se converter. Bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Olha isso. Jesus dá não é nem tapa com luva de pelica, Jesus dá uma de direita e uma de esquerda na cara deles. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Amor, você consegue ver que hoje acontece a mesma coisa? Por que é importante ler a palavra? Olha só, isso aqui resume muito o que a gente está fazendo. É importante ler a palavra porque, senão depois você vai para a igreja, você chega lá e tem um pastor, tem um ancião, um padre, um cooperador, um diácono, ensinando umas coisas que não estão na Bíblia. E é isso que Jesus está falando, ó. Vocês são hipócritas. Bem profetizou Isaías a respeito disso. Este povo honra-me com os lábios, mas no coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Ou seja, quando nós não lemos a palavra, nós ficamos sujeitos. Acreditar em qualquer coisa que É muito fácil eu chegar aqui e falar assim, ó, tá escrito aqui na Bíblia, e você não lê, que você não precisa honrar seu pai e a sua mãe. Na verdade, o que você precisa fazer, se você desrespeitar eles, você pode vir aqui que eu faço uma oração e tá tudo certo. Pronto. Aí você acredita que o pastor, que está escrito na Bíblia, que eu, como líder religioso de qualquer, que eu sou papa e que eu tenho poder, mas eu não tenho. Assim como a Igreja Católica, por exemplo, ensina que você pode se confessar com o padre e seu pecado está perdoado. Não está. É isso aqui que o povo fazia. Ó. Vem resolver comigo. Não está resolvido. E Jesus jogou isso na cara deles. E chamando a si mesmo a multidão, ó, então Jesus aí abandona eles, chega para a multidão e fala assim, ó, presta atenção em mim agora. Ouvi e entendei. O que contamina o homem não é o que entra na boca. Olha isso. Ai, que lindo! Mas o que sai da boca. É isso que contamina o homem. Aqui Jesus já dá um outro tapa. Nossa, eu achei que não sabia que esse capítulo ia ser tão rico. Jesus dá um outro ensinamento, porque assim, tem muita religião. Conserta o microfone aí. Não, vai ficar fazendo barulho. Dora arrancou. Dora. Escriba. O que Jesus está dizendo aqui, ó. O que contamina o homem não é o que entra na boca. Aqui, ele já invalida uma outra lei,
Outra lei, outro mandamento dos judeus, porque os judeus dizem que não pode comer porco, que não pode comer, não pode comer carne de peixe que tem peixe de couro, só de escama. Não pode comer nada que tenha a ver com frutos do mar. Os judeus acreditavam nisso, acreditam até hoje, e algumas religiões acreditam nisso até hoje. Só que olha o que Jesus faz aqui, ó. Então, eu sei que tem muitas religiões que acreditam até hoje que não pode comer carne de porco, não pode comer crustáceo, não pode comer frutos do mar. Jesus fala assim, ó, o que contamina o homem não é o que entra na boca. Come o que você quiser. O que contamina o homem é o que sai da boca, ele fala. Então, acercando-se dele, os seus discípulos disseram-lhe, sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? Ou seja, os discípulos falaram, viu, deu ruim. Os fariseus ouviram esse seu pronunciamento e ficaram horrorizados. Jesus respondendo disse, toda a planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Nossa, ele ainda profetiza que eles não eram plantas plantadas por Deus. E aí a gente pode trazer isso aqui para as autoridades religiosas de hoje. Se está ensinando coisa que não está na Bíblia, vai ser tirado. É por isso que a gente vê muito padre, pastor, ancião, cooperador, diácono, o que quiser aí, né, de líder religioso, caindo tanto, porque não está ensinando de acordo com a palavra. E Jesus acrescentou, deixai-os, são condutores cegos. Meu Deus! Imagina, você está num carro sendo conduzido por alguém cego. Vocês estão entendendo por que é importante isso aqui que a gente está fazendo, de ler a palavra? Você está entendendo, amor? O que a gente está fazendo aqui, ó, pouquíssimas pessoas fazem. Elas preferem ir na igreja, ouvir de lá, só que, entenda, o que está sendo falado lá, muitas vezes, não é o que está aqui. Não é o que está aqui, ó. Precisa ir para a igreja já lendo, porque se alguém falar alguma coisa errada, se alguém falar algum ensinamento errado, você tenha o conhecimento da palavra. Você tem o conhecimento da palavra. Então, se eu vou numa igreja hoje que alguém fala assim, se você errou, vem aqui contar para mim o seu pecado, eu já falo que ele está fora da palavra. O pecado das pessoas não deve ser tratado com ministério, com padre, com pastor, é com Deus. É com Deus. A igreja é um lugar somente de acolhimento das pessoas. Só. Ora, se um cego guiar o outro, ambos cairão na cova. Olha, Jesus chama quem não lê a Bíblia e segue esses passos. Quem cego. Não, os dois vão... Se você não lê, você é um cego sendo guiado por outro cego. Então, Pedro, cego contra ele. Exato. E Pedro, tomando a palavra, disse-lhe, explica-nos essa parábola. Pedro. E Jesus, porém, disse, até vós mesmos estáis ainda sem entender? Porque, ele foi tão claro. O que vocês querem entender? Que você precisa buscar conhecimento, não é através do seu líder, não é do fariseu, do escriba, é você. Busca você o entendimento. Olha aqui. Ainda não compreendeste que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado para fora? Nossa! Olha, gente, o que Jesus está falando aqui de um jeito muito formal é assim, o que você comer, você vai cagar, você vai defecar. Por que isso vai fazer mal para você? Sim. Mas o que sai da boca procede do coração e isso contamina o homem. Isso aqui é psicanálise. Quando a gente fala assim, né, que, por exemplo, eu vou falar algo da Vitória, eu vou falar assim, a Vitória é ruim, arrogante, uma mulher da vida, qualquer xingamento que eu jogo contra ela. O que Jesus está dizendo aqui é o que Freud diz, já está dentro de mim, eu me vejo assim. Eu tenho o meu coração contaminado, porque tudo que sai da minha boca já está aqui, ó, no meu coração. É isso que Jesus está falando. E esse é o problema, que se o ser humano não trata o coração, esquece, você pode fazer qualquer sacrifício, você pode não comer crustáceo, porco, você pode não comer frutos do mar, você pode não beber, você pode não dançar, você pode viver dentro da igreja. Pode viver dentro da igreja, né? Se cobre lá de véuzinho, bonitinho, terninho, ou como outras igrejas aí, né? Não tomo nem Santa Ceia com vinho, eu tomo com suco de uva. Jesus está falando assim, para com essas bobeiras e trata o coração. Porque os judeus estão cobrando ele de um ato de lavar a mão
E ele olha e fala assim, tá, e vocês que não honram o principal mandamento, que é honrar pai e mãe? E vocês e eu tenho mais a dizer ainda, não é o que entra no corpo que contamina, é o que sai da boca, porque é o coração que está contaminado, olha isso. Uau! Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultério, prostituição, furto, falso testemunhos e blasfêmias. É isso que a gente tem que se preocupar. É isso. Não é com se eu tô de bermuda, ou se eu tô de calça, ou se eu tô de barba, ou se eu tô na praia, se eu tô ouvindo uma música. Do coração, eu tenho que me preocupar com o coração. Onde é que está o meu coração? Porque do coração procedem os maus pensamentos. Aí eu vou trazer neurociência. Sabe o que a neurociência fala? Todo, é assim, ó. Todo pensamento produz um sentimento. Todo sentimento produz uma ação. Toda ação gera uma reação. Isso é neurociência pura. E o que Jesus está querendo dizer aqui? Ó? Que se você não cuidar dos seus pensamentos, se você não cuidar do seu coração, seus pensamentos serão maus. Aí suas atitudes, seus sentimentos serão maus. Suas atitudes serão más e o resultado será ruim. Jesus era psicanalista, neurocientista, psicólogo. Isso aqui é uma aula, o povo não estava pronto para ouvir isso aqui. São estas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Forte, né? É claro que Jesus não está falando aqui que a gente não deve lavar as mãos como um ato higiênico, deve. Jesus não está pregando contra isso. Ele está pregando contra a tradição das pessoas de dizer assim, ó, porque qual que é a primeira pergunta que os escribas fazem, né? Por que os teus discípulos... Por que transgridem os seus discípulos a tradição dos anciãos? Então, o que está em discussão aqui não é uma questão sanitária, não é uma questão de limpeza, é uma questão de tradição judaica, de lei, de religião. E Jesus dá uma pancada na religião. São estas coisas que contaminam o homem. Os seus pensamentos, né? Maus pensamentos, morte, adultério, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Mais foco em ser um bom ser humano, menos foco em religião. Amém? Amém. Até a próxima.